Amém. Abra sua Bíblia, queridos, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Na verdade, nós vamos ler do capítulo 1, verso 17, até o capítulo 2, verso 10. Vamos ler o final do capítulo 1 e todo o capítulo de número 2. Então, peço que você abra sua Bíblia, acompanhe a leitura aí nesse momento. Jonas, capítulo de número 1, verso 17, até o capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor, e acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos, mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus. Você possa orar a Ele, pedir a Ele que fale aos nossos corações, pedir a Ele que também possa me usar segundo sua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra que nós lemos nesse momento. E que o Espírito Santo do Senhor nos conduza enquanto a gente medita nela. Fale conosco, Deus. Fale conosco, é o que nós te pedimos. Derrama, Deus, ó Pai, da tua vontade sobre os nossos corações. Ministra aquilo que o Senhor quer, Deus, aos nossos corações. É o que pedimos ao Senhor nesse momento. E que o Senhor, ó Pai, possa ter graça, misericórdia da minha vida e venha me usar, Deus, como instrumento nas tuas mãos. É o que nós oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que eu entendo ao olhar para esse texto é das profundezas. E é o que de fato acontece. Jonas estava nas profundezas do mar e cada vez mais profundo. Então todo esse texto, todo esse momento acontece enquanto ele viajava no ventre desse peixe em um mar profundo. No episódio anterior, no nosso sermão passado, nós vimos como a violência ela ataca o navio em que Jonas estava embarcado. Nós vimos como essa tempestade violenta quase parte esse navio no meio. E ali, após inúmeras orações, após inúmeras tentativas de se salvarem, Deus mostra àqueles homens o motivo de tudo aquilo que estava acontecendo. E o motivo é que dentro daquele navio tinha um profeta fujão. Tinha um homem que estava fugindo da vontade de Deus. Tinha um homem que estava tentando fugir da presença de Deus. Percebemos então como Deus, através dessa tempestade, isso nós vimos semana passada, ele inicia a transformação na vida deste homem. Deus inicia a transformação na vida desse profeta. E essa tempestade, ela é apenas o início de tudo.
apenas o começo dessa transformação. Não era o fim, mas o início de uma mudança na vida desse profeta. E à medida que nós lemos esse texto, nós percebemos que um pouco mais fundo em toda essa história, em todo esse acontecimento, então, na vida desse homem. Agora eu gostaria que você percebesse que o capítulo de número 2, ele tem uma estrutura um pouco diferente da estrutura de todo o restante do livro de Jonas. O capítulo de número 2, ele é como se fosse um salmo, uma poesia. Jonas, ele sai de um gênero literário e ele entra no capítulo 2 num outro gênero literário, totalmente diferente daquele em que ele estava. Ele agora começa a falar e começa a escrever de uma forma poética. E é interessante que isto é para alguns um motivo para que eles venham olhar para esse acontecimento, ou para todo o livro de Jonas, e entender o acontecimento do peixe, ou o livro de Jonas, como uma fantasia, como um mito, porque agora ele se utiliza da linguagem poética. Porém eu pergunto, qual é o problema de Jonas agora retornar para o seu lar, na sua casa, na sua terra, e escrevendo tudo aquilo que aconteceu com ele nessa sua viagem até Nínive? Ele se assenta e escreve a sua... Agora sim. E ele escreve a oração que ele fez dentro do peixe em forma de salmo. Qual é o problema de Jonas escrever um salmo? No livro de Salmos há inúmeras orações parecidas com a oração de Jonas. Há inúmeras. Nós chamamos esses salmos de... Nós chamamos essas orações, nós chamamos esses salmos de lamento, onde ali o salmista ele expressa alguma angústia, algum sofrimento, através de uma linguagem poética. Se por acaso você quiser chegar em casa e ler alguns salmos desse, existem vários dentro da Bíblia. E existem vários dentro do livro de Salmos. O Salmo 18, o Salmo 20, o Salmo 30, o Salmo 31, o Salmo 34, 39, 66, 92, 103, 108, 116 e o 118. São salmos de lamento que usam a mesma estrutura que Jonas utiliza aqui dentro desse salmo. Usam o mesmo estilo. Então o que o profeta registra aqui é, na verdade, de fato, uma forma dele expressar aqui o seu lamento, uma forma de ele expressar aqui o seu pedido de socorro. Algo que bem provável Jonas cresceu ouvindo no templo. Todo judeu cresce no templo ouvindo salmos, cantando salmos, e dentre esses salmos também de lamento. Então, Jonas aqui me parece um israelita piedoso, que ouviu vários salmos de lamento. E aqui nesse momento, onde a sua angústia está sendo expressada, ele escolhe também expressar ela de uma forma poética, através dessa oração. É interessante que, muitos anos depois, um outro israelita piedoso, ele se utiliza de um salmo, também para expressar o seu lamento. E isso aconteceu ali no Calvário, quando Jesus ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus ele se utiliza do Salmo 22, verso de número 1, um salmo de lamento, expressando ali a angústia do seu coração. Então o que nós percebemos é que esta é a linguagem do coração de um judeu. A forma como ele entende que ele pode expressar todo o seu sofrimento, que ele pode expressar toda a sua angústia. Uma outra coisa interessante dentro do capítulo de número 2 é que é o capítulo onde nos mostra o arrependimento de Jonas. É um arrependimento de má vontade? É, de fato é. Jonas não se arrependeu de bom grado aqui. Não era o que ele queria. A gente parece que ele
busca esse arrependimento, mas lutando para não ter que fazê-lo. Mas é interessante que isso reflete um pouco da gente, porque por muitas vezes a gente precisa se arrepender de arrependimentos que nós fazemos de forma mal feita. Muitas vezes nós nos arrependemos de coisas que, passado algum tempo, nós voltamos a cometer, nós voltamos a fazer. E aqui Jonas, como um bom pecador, como nós também somos, ele se arrepende de má vontade, mas ele se arrepende. Erra de novo, busca o arrependimento de novo, e assim segue a vida desse homem. Então nós temos aqui um arrependimento, mas nem tanto. E é interessante que o arrependimento ele é tão importante, e ele precisa ser repetido tantas vezes, que quando Lutero escreve as suas 95 teses, ele inicia a primeira tese dizendo o seguinte: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Nós precisamos viver buscando o arrependimento todos os dias, em todos os momentos. E o livro de Jonas nos mostra isso. O capítulo 2 também mostra que Deus ouve a oração daquele que se arrepende. Nós lemos isso aqui no livro de Jeremias, e Jonas é uma prova viva de que aquele que se arrepende, se volta para Deus, Deus ouve a sua oração. A gente percebe que Deus ouve a oração daqueles marinheiros que estavam no navio. A gente percebe que Deus ouve a oração de Jonas, aqui no capítulo 2. A gente vai perceber que no capítulo 3 isso torna a acontecer. Deus ouve as nossas orações. Então o capítulo 2 é um capítulo muito importante dentro desse livro, desse pequeno livro profético que nós temos. Eu gostaria de destacar aqui algumas questões e depois trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Então, por isso, volte mais uma vez a sua atenção aí para o texto e acompanhe, por favor. Do capítulo 1, verso 17, até o capítulo 2, verso 2, a gente vai ver a salvação provida por Deus. Deus, ele provê a salvação para aquele homem. Estava Jonas submergindo naquele mar, é o que diz o texto. E no verso 17 do capítulo 1, diz Deus que escolheu um grande peixe para engolir Jonas, e no ventre do peixe, Jonas então inicia a sua oração. Interessante que o verso 6, lá do primeiro capítulo, traga aí a sua memória, o capítulo de número 1, nós vamos perceber que o capitão do navio, ele se aproxima de Jonas, e ele diz a Jonas uma coisa: Jonas, ore ao seu Deus, para que quem sabe ele se lembre de nós. Lembra disso? Capítulo 1, verso de número 6. Mas é interessante que em momento algum, lá naquele navio, a gente vê Jonas sendo descrito como alguém que estava ali orando. Em momento nenhum é dito que Jonas orou. É interessante que não há registro dessa oração. Então agora, naquela profundeza, no ventre daquele peixe, ele então ora ao Senhor. Por isso, queridos, não estranhe de forma alguma, quando Deus o conduzia ao fundo do mar. Não estranhe. Talvez pode ser que Ele quer nos chamar, Ele quer nos convocar a ter um retorno para a nossa vida de piedade e de oração. Não estranhe isso. Isso aconteceu com o profeta. Então nessas profundezas veio o socorro. O texto vai nos dizer isso. Um peixe engole. É interessante que esse peixe geralmente ele é visto como um castigo. Mas entenda que é por causa do peixe que Jonas foi salvo. Por causa desse peixe. Deus então escolhe prover um peixe para ser a salvação desse homem. É a primeira coisa que nós percebemos no nosso texto. A segunda coisa que nós percebemos está do verso 2 até o verso de número 6. Jonas cai no mar, começa a afundar, sente a angústia da morte, rumando cada vez mais para o fundo daquele abismo marinho. Cada vez mais profundo, cada vez mais rumando para aquele abismo, rumando para aquilo que talvez seria a sua morte. Nesse momento Deus o salva. Nesse momento de profunda angústia. E o verso 2 deixa muito claro, ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Nesse meu momento de profundo lamento, nesse meu momento de profunda tristeza, eu clamei ao Senhor.
O profeta, ele tinha ciência, queridos, que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era obra divina. Ele diz isso para os marinheiros: lança-me no mar, que a tempestade vai parar. Ele sabia que era Deus conduzindo a sua vida. Ele sabia que era Deus perseguindo o profeta, perseguindo Jonas, para retornar Jonas ao caminho do Senhor, para colocar Jonas no prumo, no eixo, novamente. Ele sabia disso. O verso 3 deixa muito claro que Jonas entendia. Ele diz: pois me lançaste, é o Senhor que me lançou nesse profundo abismo. É o Senhor que me lançou no coração dos mares. Eu sei que tudo isso que está acontecendo é obra do Senhor. Jonas, ele tinha certeza disso. Lançado estou de diante dos teus olhos. Ele diz no verso 4: tornarei porventura a ver o teu santo templo. É interessante essa pergunta do profeta. Lançado aqui no original traz-nos a ideia de expulso. Alguém que foi expulso, e o templo, ele representa a presença de Deus. Aqui é como se Jonas estivesse dizendo o seguinte: a minha sensação é de que eu fui expulso da tua vista. A minha sensação é de que eu fui expulso da tua presença. Será que eu poderei estar novamente diante do Senhor? É o que Jonas pergunta aqui. Será que mais uma vez eu estarei na tua presença? Será que mais uma vez eu estarei diante dos teus olhos? É isso que o profeta, então, pergunta aqui nessa sua angústia. A palavra expulso, também no hebraico, ainda continuando dentro dessa palavra, lançado ou expulso, ela traz a ideia de uma mulher abandonada, de uma mulher que foi repudiada, rejeitada. É assim que Jonas se sente, totalmente abandonado, totalmente expulso da presença de Deus. Quando eu olho para esse momento, o que me traz à memória é a situação de Agar, quando ela então é abandonada, e ela é deixada ali no deserto. Enquanto nós lemos a história de Agar, nós percebemos a angústia daquela mulher, ao ponto de que ela não queria estar perto do seu filho, para não ver o seu filho então sofrendo até a morte, talvez morrendo de fome, talvez morrendo de sede. Então ela se distancia para não ver. Tamanha era a angústia do coração daquela mulher, até que aquela mulher então escuta a voz do Senhor dizendo: o que tens, Agar? Então se inicia então uma transformação na vida daquela mulher que foi abandonada. Jonas, ele se expressa dessa forma: eu fui expulso da tua presença, eu fui abandonado, eu fui lançado fora da tua presença. Será que algum dia eu poderei estar diante do Senhor novamente? O texto ele diz que ele se sentia-se preso, ele se sentia-se aprisionado pelo mar. O texto ele vai dizer que ele se sentia acorrentado por aquelas algas. Ele diz: as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele diz no verso de número 5. E no verso 6 ele fala: mas Deus me fez subir da sepultura. É interessante o que ele diz no verso de número 6, porque se conecta ao que ele diz no verso de número 2. Perceba novamente o verso de número 2. O texto diz o seguinte: ele me respondeu do ventre do abismo. É o que ele diz no verso de número 2, que o Senhor o respondeu, atendeu a sua oração do ventre do abismo. A palavra aqui para nós foi traduzida por abismo. No hebraico é a palavra Sheol. A palavra Sheol, o sentido dela, o significado dessa palavra é lugar onde residem os mortos. É o lugar dos mortos, uma cova, uma sepultura. Isso é essa palavra que foi traduzida aqui na sua Bíblia, na nossa tradução por abismo. Alguns comentaristas eles vão dizer que Jonas, ele de fato passou pela morte e que Deus o ressuscitou no ventre do peixe, deixando aquela ligação que Jesus vai fazer com Jonas, que assim como Jonas passou por 3 dias no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias no coração da terra. Então eles dizem que
o fato de Jonas então ter morrido ali e ter ressuscitado dentro do ventre daquele peixe, deixa esse paralelo que existe entre Jonas e Jesus mais forte, deixa essa argumentação mais forte. E para esses que entendem isso, vão dizer que o verso 6 solidifica ainda mais esse argumento, onde ele diz que Jonas então, ele desceu até os fundamentos dos montes. É interessante que, para a concepção da grande maioria dos judeus, o fundamento dos montes era onde ficava o Sheol, fundamento dos montes, ou seja, o próprio mar, era o local dos mortos, era o local onde os mortos residem. Os judeus acreditavam que ali era o Sheol, esse fundamento dos montes, e segundo essa crença, havia então uma grande porta, que tão logo ela fosse atravessada, ela era fechada por um grande ferrolho, impedindo então que aquela vida, aquela alma, saísse então daquele local, do Sheol, desse fundamento dos montes. Ele não poderia sair mais de lá. Essa era uma crença judaica. E alguns então se apropriam disso, se apropriam então dessas questões que são levantadas no texto e dizem então que naquele momento Jonas de fato morreu e ressuscitou então dentro do ventre daquele peixe. Eu particularmente eu não acredito nessa hipótese, principalmente porque nós estamos tratando de um texto poético. O que Jonas está dizendo aqui, o que Jonas nos mostra é que ele não passou por uma morte, não passou por uma ressurreição, mas ele descreve aqui o seu sentimento de profunda tristeza, que ele compara essa sua profunda tristeza com a morte, com a dor de estar perdendo a sua vida. E quantas vezes eu e você já não passamos por tristezas tão profundas, que por vezes nós também comparamos essas nossas dores, essas nossas angústias, com essa sensação de que a nossa vida ela está então se escorregando das nossas mãos. É o que Jonas então transmite aqui dentro desta poesia, é o que ele mostra aqui. E ele diz então no verso de número 6, contudo ele diz, mas o Senhor me fizeste subir então desta sepultura. Me fizeste subir aqui, sepultura não é Sheol, mas sim um poço, um abismo, aqui no original. Então o Senhor me fez subir, então, desse local. Um sentimento profundo, que o profeta compara com a morte, compara com a dor de estar ali perdendo a sua vida, de ter a sua vida escorregando de suas mãos. Tamanha a sua tristeza, tamanha a sua angústia. Então nós temos do verso 7 até o verso de número 10, a última parte do nosso texto, a oração do profeta. Naquele lugar de quase morte, Jonas se lembra do Senhor e ele ora. E eu percebo algumas características nesses versos. Eles demonstram aqui o quanto o profeta estava entalado com o seu pecado. Totalmente. Precisou sua quase morte para que ele se lembrasse de Deus. Precisou ele quase perder a sua vida para que ele se lembrasse do Deus misericordioso ao qual ele servia. Ele precisou passar lá na porta do Sheol para ele se lembrar de Deus, para ele se lembrar de quem era o seu Deus. Jonas parece aquele personagem, não sei se você gosta de filme de suspense, mas Jonas parece aquele personagem de filme de suspense, que está talvez numa casa, e ele anda num corredor, ele vê de um lado uma porta com a luz acesa, e ele vê de um outro lado uma porta tudo escuro. E como um bom personagem de filme de suspense, ele escolhe o lado da porta escura. E a gente fica angustiado, vai para o outro lado, a gente fica gritando com aquele personagem do filme. Ou é aquele personagem que também está numa casa, ele escuta um barulho no porão da casa, e ao invés de sair correndo, ele tem a brilhante ideia de ir para o porão para ver o que está acontecendo. Jonas é esse tipo de cara. Jonas é esse tipo de pessoa. Ele estava entalado com o pecado diante das suas decisões. Quanto mais ele podia tentar complicar as coisas, Jonas tentava complicar as coisas. Porém agora ele age
da forma como ele deveria agir. E agora ele toma um jeito e ele se lembra de Deus. Se você é daqueles leitores entusiasmados, talvez quando você chega nesse momento onde Jonas diz, mas eu me lembrei do Senhor, você fala assim, até que enfim você se lembrou de Deus. Até que enfim, Jonas. Precisou a quase morte para você se voltar para esse Deus. E sua oração é justamente isso. Ele diz, se envolver com os ídolos é esquecer o Deus misericordioso. Ele se lembra desse Deus misericordioso, ele diz que se envolver com os ídolos é se esquecer desse Deus. O coração de Jonas estava totalmente tomado e voltado para um nacionalismo que havia dentro do seu coração e dentro da sua mente. Ao passo de que para ele, qualquer outra nação não merecia a graça de Deus, somente a sua nação. Não merecia a misericórdia de Deus, somente a sua nação. O coração de sua nação se curvava também aos ídolos. Lembra que Jonas ele profetizou no período do rei Jeroboão II, período de grande idolatria dentro do povo de Israel. E Jonas ele diz, aqui no texto, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Eu estou abandonando esse Deus. A minha nação está abandonando esse Deus misericordioso. Ele sabia que seu livro uma hora ia ser lido pelo seu povo. Então ele registra isso. Estamos abandonando aquele Deus que é misericordioso para conosco. E o texto então diz no verso de número 9, que ele se volta a uma adoração verdadeira, ao Deus único, a quem ele tentava talvez fugir. A falsa religiosidade de Jonas, ela é escancarada aqui. Escancarada, ela é aberta. Jonas ele é desmascarado desde o navio até esse momento enquanto ele está no ventre do peixe. Ele está sendo desmascarado. Ele está sendo mostrado. Quem ele é está sendo escancarado para a sua nação e para ele mesmo. E até que ele diz, do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. E com esta última afirmação, então, o texto diz que Deus dá ordem àquele peixe, e esse peixe, então, vomita Jonas. É bem provável que isso aconteceu em Jope, a cidade de onde Jonas saiu. É bem provável que lá, naquele local, ele é conduzido novamente ali. Então, o peixe o vomita naquela praia. Jonas estava na estaca zero. É hora de recomeçar, Jonas. Vamos tentar fazer as coisas certas agora. Vamos do início de novo. É interessante que, se por um acaso você resolver viajar por aquela região, lá no porto de Jope tem uma pedra. E naquela pedra está ali a gravura de um homem, ao fundo desse homem o mar, com um peixe enorme com a boca aberta, acreditando que foi naquele local ali, talvez, onde Jonas foi então vomitado por aquele peixe. O profeta Fujão, esse profeta intragável, após 3 dias de indigestão, o peixe então vomita Jonas naquela praia. Jonas intragável até mesmo para aquele peixe, provocando uma indigestão naquele peixe. Jonas foi vomitado na praia. Podemos dizer que Deus ensina pelo menos 2 coisas aqui para o profeta. Primeiro, a sua indignação com Jonas. Deus estava indignado com aquele homem. Indignado com aquele homem. E também para humilhar aquele profeta, que achava que a sua nação era a melhor que tinha. Achava que ele era o melhor que tinha. Então ali o seu orgulho é quebrantado, o seu coração é quebrantado e todo coberto de vômito, Jonas está de volta a Jope. E é como se Deus estivesse dizendo para ele, rapaz, entenda quem é você. Não se esqueça de quem é você. Agora se levanta, vamos começar a viagem de novo. O que a gente pode aprender desse texto, queridos? Do ponto de vista de Deus, entenda isso.
Do ponto de vista de Deus, a ascensão, ela só se inicia com a falência pessoal. Do ponto de vista de Deus, a ascensão, ela só se inicia com a falência pessoal. Só é possível emergir após submergir. Só é possível. Tem uma escritora, J.K. Rowling, uma famosa escritora inglesa, escreveu a série Harry Potter. E é interessante que ela passou por um momento terrível na sua vida. A história dessa mulher. Ela conta que dos anos 90 até 1997, 7 anos, foram os 7 anos mais difíceis de sua vida. Os 7 anos mais complicados da sua vida. Ela passou por momentos difíceis. Nesse período ela perdeu a sua mãe. O seu marido a abandonou. Ela estava grávida, sua filha nasceu e ela fica desempregada. De 1990 até 1997. Então ela é desempregada, sem ter com que sustentar ela e a sua filha, sem ter como que cuidar ali do seu lar. Ela então decide fazer a única coisa que ela sabia fazer: escrever. Em 1997 ela lança o primeiro exemplar então da sua série famosa, seu livro famoso. Livro que hoje já alcançou aí mais de 600 milhões de cópias vendidas no mundo todo. O que eu quero dizer com essa história? O que eu quero dizer trazendo a história, então, dessa escritora, né? A J.K. Rowling, ela só tinha uma coisa. Ela só sabia fazer uma coisa. Ela só tinha uma coisa a qual ela poderia ali se dedicar. E ela se dedica a esta única coisa que ela poderia fazer. Ela resolve, então, se empenhar nessa única coisa que ela poderia empenhar, que era a sua habilidade de escrever histórias. É o que ela faz. Ela não viu uma outra coisa para fazer, ela não viu algo diferente para poder fazer, somente escrever. Querido, nós só percebemos que Jesus ele é tudo o que precisamos, quando Jesus se torna tudo aquilo que nós temos. Nós só percebemos que Jesus é tudo o que precisamos, quando Ele se torna tudo o que nós temos. J.K. Rowling só tinha uma coisa: papel e caneta, e a sua capacidade de escrever. No fundo do abismo, Jonas só tinha uma coisa. Só tinha uma coisa: orar e clamar ao seu Deus. Assim é as nossas vidas. Mateus capítulo de número 10, verso 39, Jesus ele diz o seguinte: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Nós só encontramos a nossa vida quando nós perdemos a nossa vida por causa de Cristo. Somente assim nós encontramos a nossa vida. Jacó, Abraão, Moisés, Pedro, todos estes e inúmeros outros, entenderam quem é o Deus e quem é a misericórdia de Deus, quando perceberam a sua falência pessoal. Quando eles entenderam que não havia mais nada, foi quando o galo tocou, cantou, a ficha na cabeça de Pedro caiu. Cantou não. Tocou não, né? Cantou lá. Somente nesse momento, todos esses, somente após ter a sua arrogância quebrada, que José se tornou quem José foi. Assim foi com Jonas. Só entendemos que Jesus é tudo o que precisamos quando Jesus se torna tudo o que nós temos. Mas entenda uma coisa, queridos, as profundezas, elas não são um fim em si mesmas. Não são um fim. A percepção não é o ponto de partida para a mudança, mas sim a oração de Jonas. Jonas poderia simplesmente se entregar àquelas profundezas. Ele poderia simplesmente deixar com que aquele mar, aquele peixe, continuasse carregando ele mais e mais profundo. Mas naquele momento, ele foi conduzido à única coisa que ele tinha: Deus.
A única coisa. E o texto diz então que ele ora, que ele busca o Senhor, que ele ora ao Senhor. Ele abre os seus lábios, ele confessa quem ele é. Jonas se deparou com a graça desse Deus. Jonas se deparou com a misericórdia desse Deus. E em sua oração a gente percebe que Jonas ele luta com duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa que Jonas luta, queridos, é o deserto moral em que Jonas vivia. Jonas vivia num deserto moral. E talvez estarei tocando num ponto aqui que não seja tão confortável para nós. Nós, eu e você, vivemos em um mundo, em uma sociedade marcada por um triunfo terapêutico. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos num mundo assim. Nós vivemos numa sociedade assim. Nós somos ensinados que o nosso problema, ele pode acontecer de duas formas. Ou é a falta de autoestima que nós vivemos, e por isso nós vivemos uma vergonha, uma autoincriminação constante, ou são os nossos temperamentos que influenciam quem nós somos. Sabe aquele negócio de colérico, sanguíneo? A gente usa isso como desculpa, porque eu sou desse jeito. Então, por causa disso, por causa desses nossos temperamentos, por causa dessa nossa falta de autoestima, então nós não aceitamos ninguém dizer que nós estamos errados. Ninguém pode dizer que você está errado. Nós vivemos hoje numa sociedade onde erros, eles não podem ser apontados mais. Onde problemas não podem ser citados mais. Onde pecados não podem ser tratados como pecado. Isso é o temperamento dele que é assim. Coitado, ele tem tanta baixa autoestima, ele é desse jeito. A gente não pode falar essas coisas. É a sociedade que nós vivemos, é um mundo que busca esse triunfo terapêutico para todos nós. Então nós não podemos aceitar ninguém que diz que eu estou errado, eu não aceito isso. Então eu não posso aceitar, então, ninguém me fazer sentir culpado. Eu não posso aceitar, mas entenda, da ótica de Deus isso não funciona. Não funciona. Não funciona mesmo. Essa sociedade que busca esse triunfo terapêutico, eles vão dizer então que a Bíblia e os ensinamentos bíblicos, aquilo que a Bíblia fala sobre pecado, é uma mensagem opressora. Então não pode ser comentado, não pode ser dito, não pode ser ensinado, não pode ser falado. Não podemos tocar nisso. Mas da ótica bíblica, eu repito, a ascensão, ela vem com a morte de quem nós somos. Ela vem com a morte de quem nós somos. Você quer encontrar a sua vida? Jesus diz, perca ela. Perca a sua vida. Perca a sua vida. Abra mão da sua autoestima. Abra mão dos seus temperamentos. É o que a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. A minha identidade, o meu propósito, a minha vida só é encontrada quando há menos de mim e mais de Jesus. Quando há menos dos meus temperamentos e mais do caráter de Cristo. Quando há menos dessa minha busca por autoestima e há mais dessa minha busca por relacionamento em Cristo e vida em Jesus. Jonas, ele vivia nesse deserto moral. Jonas está o tempo todo fugindo de pessoas que poderiam dizer, está ali o profeta fujão. Mas Deus desmascara quem é Jonas. Querido, da ótica de Deus, as coisas não funcionam dessa forma. Não funcionam dessa forma. Ao passo que o próprio Jesus, no seu evangelho, em João, diz que por causa disso, os homens eles não se aproximam da luz. Porque a luz revela quem eles são. A luz revela os seus pecados. A luz revela as suas falhas. A luz revela as suas iniquidades. Por isso Jonas foge de Deus. Então Jonas lutava contra esse deserto moral que havia dentro dele.
Jonas também lutava com uma impotência espiritual que havia também dentro do seu coração. Essa é a segunda luta do profeta. Devemos admitir que não apenas os nossos pecados, mas também o fato de que nós não podemos nos livrar ou nos purificar deles. Eu e você, queridos, nós não podemos nos purificar dos nossos pecados, entenda isso. Você não consegue se purificar das suas falhas. Você não consegue produzir arrependimento, salvação, santidade por você mesmo. Você não consegue produzir isso. A nossa sociedade, além de ser essa sociedade terapêutica, é a sociedade do DIY. Isso não é uma aula de mineirês aqui, não. Mas, na verdade, é a sociedade do do it yourself. Faça você mesmo. Vá por você, você consegue. Se não der certo, entra no YouTube, tem um tutorial. Você segue o tutorial que vai dar certinho. Alguém já fez, é só você imitar essa pessoa que vai dar certo. É a sociedade que nós vivemos hoje. É o mundo que nós vivemos, é o mundo de que você pode consertar as coisas por você mesmo. Você pode fazer as coisas por você mesmo. Você pode construir as coisas por você mesmo. Arrume tudo você mesmo. A tecnologia ela trouxe isso, né? Essa ideia de querer consertar tudo. E às vezes a gente não sabe consertar, a gente faz as famosas gambiarras. É isso. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Vai ficar uma aberração, mas faça você mesmo. Tente resolver as coisas por você mesmo. Tente consertar as coisas por você mesmo. Eu mesmo, várias vezes, tentei resolver as coisas por mim mesmo, tive que acabar chamando um profissional. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Não, pode deixar que eu pinto aqui, vai dar certinho. Ficou cheio de falha. Tive que comprar mais tinta e ainda contratar pintor. É assim. Queridos, nós precisamos entender que esse pensamento do faça você mesmo, a gente transfere ele para a nossa vida com Deus também. A gente acredita que com um trabalho duro, a gente acredita que com uma observância religiosa, com uma dedicação assim maravilhosa, obstinada, nós podemos reparar o nosso relacionamento com Deus. E ainda achamos que Deus ainda deveria virar para nós, bater palma e dizer, muito bem, é isso mesmo, você está de parabéns. A gente acha isso. A gente vive acreditando nisso. Eu posso resolver as coisas da minha forma, eu posso fazer as coisas do meu jeito, e depois no final Deus tem que bater palmas para mim e falar que eu estou de parabéns. Dar um joinha, botar uma estrelinha para me mostrar ali para o meu pai e para minha mãe. O cristianismo verdadeiro, e eu gostaria de enfatizar verdadeiro aqui em negrito, caixa alta, porque hoje a gente percebe vários cristianismos aí que dizem que você consegue, você pode. Mas o cristianismo verdadeiro, queridos, é a única religião no mundo todo que se expressa completamente o oposto disso. Totalmente o oposto. É Cristo dizendo para mim e para você o tempo todo, você não consegue fazer nada. Eu fiz tudo. É o tempo todo Jesus dizendo isso para nós. Nas outras religiões e nesse cristianismo que nós observamos por aí, é sempre vá que você consegue. Por seus méritos as coisas vão dar certo. Pela sua força você vai alcançar tudo. Mas Jesus nos diz, filho, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Concluindo, queridos, as profundezas, elas são um lugar de transformação para nós. É um lugar de mudança, é um lugar de arrependimento. Talvez você tenha lutado por anos para sair, talvez, de um abismo. Talvez o seu sofrimento se assemelhe ao sofrimento de Jonas.
Talvez a melhor comparação que você tem é o da própria morte, com as dores, com a angústia, com o lamento que você tem sofrido. Seja ele qual for. Talvez a luta com a sua família, com o filho que está distante, ou com o marido, com uma esposa que está distante, talvez um pecado. Isso tem empurrado você cada vez mais para um abismo. O abismo, ele é um local de entender que é só mesmo o nosso Deus que pode nos livrar dele e que pode nos tirar dele. E o que cabe a mim e a você fazer é entender que nessa angústia precisamos clamar ao nosso Deus. É abrir mão desse deserto moral que nós vivemos. É abrir mão dessa impotência espiritual que nós vivemos. É abrir mão disso tudo. Jesus, aquele que é maior do que Jonas, ele contou uma história sobre um filho. E nessa história, Jesus ele diz que esse filho, ele quis viver esse mundo terapêutico. Ele quis viver esse mundo de impotência espiritual. Ele quis se afastar de tudo. E essa tentativa desse filho, o texto vai dizer que conduziu esse filho à lama e a desejar no seu coração se alimentar do resto das comidas de porcos. É o que Jesus nos diz na sua palavra. Mas Jesus, nessa mesma história, ele diz o seguinte, está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, do verso 20 até o verso de número 24. E levantando-se, diz o texto, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aquele filho, ele encontrou um pai que também era pródigo. A ideia de pródigo é uma pessoa que abre mão de tudo que tem. E se entrega com tudo que ela tem. E se há um pai que fez isso por nós, é Deus, que entregou tudo que ele tinha. O filho da história, ele só teve salvação porque o filho que contou a história é esse filho dado por Deus, entregue por Deus, que foi doado, que foi colocado para sofrer em nosso lugar, que pagou o preço que era nosso. Por vezes tentamos viver a vida como nós queremos viver. Mas como eu disse, e eu repito, só percebemos que Jesus é tudo o que precisamos quando Jesus se torna tudo o que nós temos. Que Deus possa abrir os nossos olhos, queridos. Que nós possamos, talvez, no fundo do abismo em que nós nos encontramos, nos lembrar de quem é o nosso Deus, nos lembrar desse Deus misericordioso, e fazer a única coisa que nós temos para fazer, clamar a Ele, buscar Ele, com todo o nosso coração. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você entenda que Cristo é o que nós precisamos. Cristo é o que você precisa. É Ele quem luta as nossas lutas, é Ele quem luta as nossas batalhas. Que nós não venhamos tentar fazer as coisas da nossa forma. Que nós não venhamos nos esquecer de quem nós somos. E sempre em momentos de angústia e de profunda tristeza, olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.